Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Esse vídeo ele tem o propósito da gente comentar cada postulado da mecânica quântica. Então, a princípio a gente precisa saber que existem 8 postulados, tá certo? O primeiro postulado, na verdade não existe assim uma ordem, né? Mas a gente tem que seguir uma ordem, querendo ou não. Então vou dizer aqui o primeiro, né? Digamos, o primeiro postulado é o que diz a respeito. Um estado quântico pode ser definido como uma combinação linear ou superposição de outros estados, tá certo? Então, normalmente aqui na mecânica quântica a gente representa um estado sendo um ket, tá certo? Então, eu vou definir aqui meu ket psi alfa, tá certo? Ele pode ser visto como uma combinação linear, tá certo? De n começando em 1 até infinito, de uma constante arbitrária atribuído a novos estados, tá? Então eu posso dizer que um estado quântico na mecânica quântica ele é uma combinação linear ou então a superposição de outros estados, tá? Bom, a gente pode seguir aqui como exemplo as autofunções do poço quadrado finito. Então veja. Sabemos que os altos estados do poço quadrado finito infinito é justo psi de n x, tá certo? É a raiz de 2 sobre L vezes um seno. Aí K, né? No caso, K é a definição de N multiplicado por π dividido por L vezes X. Tá? Mas isso aqui na notação de Dirac, né? Na notação de Dirac, ficaria exatamente o π de N, justamente a raiz de 2 L seno de N π L X. Ok? A notação de Dirac seria exatamente isso aqui, ó. Muito bem. Esse termo aqui eu posso representar ele em um outro estado, né? Digamos que eu defino um estado quântico chamado psi beta, tá certo? E esse meu psi beta vai ser uma combinação linear de n começando em 1 até infinito de Cn, e eu boto agora as autofunções, né? Ou então os altos estados do poço quadrado finito, Pcn. Então, é claro que se você quiser expandir isso aqui, vai ficar exatamente assim, ó, C1 Pc1, tá certo? Ket Pc1 mais C2 Ket Pc2 mais sucessivamente, né? Mais Cn ket Pcn. Então, o seu ket Pc beta, esse estado quântico aqui que eu estou definindo, ele é justamente o C1 multiplicado pela raiz de 2L vezes seno de n π, né? Mais o n aqui vai ser 1, então eu vou botar só π sobre L vezes x.
mais C2, aí de novo, 2 sobre L, tá certo? Vezes seno de 2π L vezes x, mais sucessivamente, mais raiz de 2L vezes o seno de nπ sobre L vezes x. Tá? Então, esse termo aqui é justamente o meu estado quântico beta que eu estou definindo. Tá? Então, isso é o que diz o primeiro postulado da mecânica quântica. Eu posso definir um estado quântico aí que eu posso definir. O que você imaginar aí você pode definir. E aí você diz que é uma combinação linear de outros estados, tá? Aí você me pergunta, professor, e esse Cn, né? Esse Cn é uma constante que está fortemente relacionada com cada estado. Então, no poço quadrado infinito, você vai ter N constantes, né? C1, C2, C3 até Cn. E para você encontrar os valores dessas constantes, você tem que normalizar esse estado quântico aqui que você definiu. Ou seja, você tem que dizer que o bracket, tá certo? De beta, isso tem que ser exatamente igual a 1. Ok? Muito bem. Agora a gente vai para o segundo postulado, né? Porque o primeiro já ficou muito bem entendido. Vamos para o primeiro postulado. Segundo postulado agora. Segundo postulado. Então, o segundo postulado diz o seguinte: em um espaço de Dirac, existe sempre um vetor quântico. Tá certo? Então é o seguinte, pessoal. Esse postulado aqui, ele diz a respeito um pouco assim de álgebra linear, né? Ou seja, você tem um espaço vetorial, que ele é definido como espaço de Dirac. E nesse espaço aqui vai estar contido, por exemplo, esse psi beta que a gente acabou de escrever, esse estado quântico. A própria definição do primeiro postulado, né, o psi alfa, né, sei lá, um bra, né, do psi beta, tá? Então tudo que você imaginar, por exemplo, um operador aqui A, um operador B, então tudo que você imaginar da mecânica quântica vai estar contido aqui dentro desse espaço de Dirac, né? E o espaço de Hilbert é um subespaço vetorial do espaço de Dirac, tá certo? É como se fosse o espaço de Dirac, como fosse um conjunto que está dentro desse conjunto maior, né, que é o espaço de Dirac, tá certo? Então é um espaço vetorial, né? É um espaço vetorial que contém todas as soluções dos problemas da mecânica quântica. Lembra um pouco de espaço vetorial lá na álgebra. O espaço vetorial na álgebra é definido por um conjunto de axiomas que você pode encontrar vetores, você pode fazer transformação linear, né, com esses vetores, enfim, né. Vamos aqui agora para o terceiro postulado, tá certo? Então vamos aqui para o terceiro postulado.
probabilidade do sistema é definida justamente você modulando, né, o BRA de um autoestado aplicado, né, com um estado quântico, tá certo? Então isso aqui é a probabilidade de você obter. Então você pega um autoestado, aplica no estado quântico, né, faz um produto interno no estado quântico, modula e aplica o quadrado, você encontra a probabilidade, né, desse estado quântico aqui. Aliás, essa autofunção está associada nesse conjunto aí que a gente definiu como estado quântico, né? Então lembra aqui do primeiro postulado, ó, a gente definiu esse estado quântico beta aqui sendo a combinação linear das autofunções, né? Ou então os autoestados do poço quadrado infinito, tá certo? Então se eu quisesse, por exemplo, encontrar a probabilidade de obter esse estado quântico, essa autofunção aqui, né? Esse autoestado, eu tenho que fazer um bracket, né? Digamos aqui, ó, do PC1. Quando eu fizer o bracket PC1, aí todos esses termos aqui vão zerar, ó, porque PC1 com PC2 eles zeram, PC1 com PC3 zero, PC1 com PC4 zero, assim sucessivamente. O único PC1 que vai fazer produto escalar com o cat PC1 vai ser o primeiro termo. Então, quando você aplica justamente o BRA, produto escalar, com o estado quântico que você definiu, aí quando você modula e calcula o quadrado, você está encontrando a probabilidade que está associada com essa constante aqui, tá certo? Então é por isso que o estado quântico ele carrega essas constantes, né, que lá na frente se evolui em termos da probabilidade do sistema, tá? Muito bem. Então, o N ele é definido como sendo o cat e o N conjugado, né? E aí você transposto também, né? Porque ele vai, você sabe que um cat é uma matriz coluna. E aí quando você aplica o transposto, ele se transforma, a coluna se transforma em linha, né? E aí é justamente a definição do BRA, né? O cat por si só ele é um estado. Agora o BRA ele é o correspondente dual do cat para fazer produto escalar, tá certo? Então a gente pode definir que o N, o cat o N é um autoestado. Ok? Vamos agora aqui comentar o quarto postulado da mecânica quântica. Deixa eu pegar aqui. Quarto postulado. Um operador hermitiano ou seja, você tem o operador A. Quando você, né, faz o conjugado desse operador A e depois o transposto, se esta operação inicial for igual à final, você tem um operador dito hermitiano, tá certo? Essa notação aqui, por última, que eu escrevi, você pode simplificar ela sendo um A e um símbolozinho de uma espada, de cabeça para baixo. É justamente o que nós chamamos de adaga, tá certo? Esse símbolozinho aqui é o adaga, ó. Ok. O que diz isso, né? Se a gente tiver um operador hermitiano, e para você saber se o operador é hermitiano, você pega o operador, aplica depois o conjugado e o transposto. Se a operação final for igual à inicial, você tem um operador hermitiano. A implicação disso, né, de você saber por que um operador tem que ser hermitiano,
é justo você entender os valores do seu altos valores, como também o comportamento do produto escalar com seus autovetores, tá certo? Então, os autovetores, os autovalores, né? Vamos começar com eles. Os autovalores serão reais e autovetores serão ortonormalizados, vamos assim dizer assim, serão ortonormalizados. Ou seja, é o produto escalar, ou seja, exatamente isso aqui, ó. É um delta de Kroneck. Se o M, né, for igual a N, dá 1. Se o M for diferente de N, dá 0. Ou seja, aqui eles são normalizáveis e aqui eles são ortogonais. Por isso que vem essa palavra ortonormalizados. Esses autovetores eles têm que ser normalizáveis quando faz produto escalar ele com ele mesmo, né, um bracket, digamos assim. E quando faz um bracket de o braço sendo diferente do cat, ele tem que igualar a 0, né? Ou seja, são ortogonais. É como se fosse uma espécie de vetor, tá? Se você tiver um vetor na mesma direção do outro, no mesmo sentido, quando você fizer o produto escalar, ele vai dar ali 1, né? Se esses vetores forem iguais. Agora, se um vetor tiver formando 90 graus em relação ao outro e você fizer o produto escalar, aí vai dar 0, né? Por conta da definição do produto escalar, que é justamente você ter um vetor A e o vetor B, né? E quando você pega o módulo de A com o módulo de B, aí você multiplica o cosseno entre a abertura desses vetores, tá certo? E aí você tem, se for 90 graus, né? Se for 90 graus, isso aqui vai dar 0, que o cosseno de 90 é 0, né? Então é exatamente isso. A ideia é similar. Muito bem. Vamos ver isso na prática, né? Esse quarto postulado, vamos ver como é que funciona na prática. Veja só. Digamos que eu tenho um operador hamiltoniano. Ele seja ômega e digamos que ele seja aqui 0, 0 e aqui seja 1 e aqui seja 1, tá certo? Aí a pergunta é, o operador hamiltoniano é hermitiano? Essa é a pergunta. Que a gente sabe que se ele for hermitiano, os autovalores dele tem que ser reais e os autovetores tem que ser ortonormalizáveis, né? Ortonormalizado. Então, vamos ver se isso é hermitiano. Para eu saber se ele é hermitiano, eu tenho que chegar nessa conclusão aqui, ó. O conjugado transposto tem que ser iguais, né? Isso aqui é a condição que vem justamente desse quarto postulado, né? A consequência aqui, ó. Na verdade, a consequência disso é ter autovetores ortonormalizáveis e autovalores reais, a consequência do operador ser hermitiano. O fato dessa, digamos assim, dessa operação de conjugado e transposto, você pegar você pegar isso aqui, né? Depois que você aplica essas duas operações e se for igual ao inicial, né? Aí nós estamos limitando, ou seja, essa equação aqui. Então vamos lá. Primeiro, para eu fazer o conjugado do operador hamiltoniano, eu conjugo tudo. E aí vamos ver como é que funciona aqui o conjugado desse camarada todo. Conjugado de 0 é 0, né?
Aí eu posso colocar essa constante aqui dentro, tá certo? Não tem nenhum problema. Então, o conjugado de H cortado ômega, como H cortado e ômega são números reais, vai ser ele mesmo. Aqui é a mesma forma, tá certo? E aqui vai ser zero. Então, o conjugado, até agora sem nenhum problema, né? A gente tem que focar mais no conjugado quando aparece número complexo. Porque, por exemplo, ó, se você tiver z igual a 5i, o seu z conjugado vai ser menos 5i, né? Outro exemplo aqui, ó. Se você tiver z2, né, sendo 3i mais 4, quando você fizer o conjugado de z2, vai ser menos 3i mais 4, né? Então, em geral, o número complexo de um número real é um próprio número real. Agora, o número complexo de um número complexo, né? Aí, aliás, o conjugado de um número complexo, aí você tem que trocar o sinal, né? Só retificando aí a fala. Agora, de um número real, né? O conjugado de um número real é real, né? Muito bem. Agora, como é que eu faço o transposto, né? Vamos aplicar aqui o transposto, né? Transposto agora, ó. Transposto. Então, H, o chapeuzinho para dizer que é operador, conjugado, e agora eu vou aplicar o Tzinho para dizer que é transposto. Então, veja só o que eu vou fazer aqui, ó. Você pode pegar essa coluna aqui e vai virar linha, tá certo? Essa coluna aqui vai virar essa outra linha. Ou você pode fazer também esse caso aqui, ó. Pega essa linha e vira coluna, e pega essa outra linha e vira outra coluna. Aí vai da escolha que você quiser, né? Eu vou escolher aqui linha vira coluna, então vai ficar 0 H ômega e aqui H ômega e aqui 0. Então veja você que essa parte aqui, ó, depois de ter aplicado estas operações aqui de conjugado e transposto, é exatamente igual ao operador inicial, ó. Então, se isso acontece, ele é hermitiano. Beleza? Então, resolução aqui, né? Resposta. É hermitiano. Muito bem. E agora vamos ver como é que funciona a questão dos altos valores e dos altos vetores, né? Porque se ele é hermitiano, significa dizer que ele tem altos valores reais, né? Então, se é hermitiano, né? Se é hermitiano, o operador H, né? Hamiltoniano, logo possuem altos valores reais. E quem são? Quem são? Aí você tem que fazer o processo de diagonalização, né? Ou seja, você vai pegar o operador hamiltoniano, tá certo? Vamos escrever ele aqui, 0, H cortado ômega, H cortado ômega, e aqui 0. E aí, para você fazer o processo de diagonalização, você tem que usar essa equação aqui, ó. Determinante do operador hamiltoniano menos... vamos chamar aqui os altos valores de lambda, tá certo? E aí, multiplicando pela identidade, tá? Esse 1 aqui é a identidade aqui, ó. Isso tem que ser igual a 0, ok? Então, como é que funciona aqui? Aplicando aqui vai ficar assim, ó. Determinante 0, H cortado ômega, H cortado ômega 0, ok? Aí menos lambda
multiplica a identidade. A identidade aqui tem que ser na ordem que está o seu operador. Seu operador está na ordem 2 por 2. Ó. Então, sua identidade tem que ser 2 por 2. 1, 1, 0, 0. Fecha. Isso tem que ser igual a 0, que é o vetor nulo. Aí você faz essa operação aí, é uma coisa muito simples, relativamente simples. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Menos lambda, h cortado ômega. Aqui vai ficar h cortado ômega e aqui vai ficar menos lambda. E aí fecha. Isso é igual a 0. Ó, essa equação aqui que você está obtendo aqui, ó, essa matriz, na verdade, né? Ela é uma matriz muito importante para encontrar lá na frente os autovetores. Matriz muito importante. Muito importante. Ela é chamada de matriz secular. Matriz secular. Porque é por meio dessa matriz secular que a gente vai chegar nos autovalores, como também nos autovetores. Como é que a gente chega primeiro nos autovalores? Aí é uma coisa muito simples, né? É só multiplicar aqui e resolver o determinante aqui, né? Então, vamos pegar aqui menos lambda, multiplica menos lambda, tá certo? Só você multiplicar aqui, por exemplo, ó, para quem não sabe resolver essa matriz, você multiplica esse camarada com esse, que vai dar exatamente a primeira linha, aliás, primeira diagonal, e aqui vai ser a segunda diagonal. Segunda diagonal. E aí você pega a primeira diagonal, ok? E subtrai com a segunda diagonal, você tem que igualar o valor da matriz secular, né? Que é 0. Ok? Então vai ficar menos lambda, que multiplica menos lambda. Menos, aí fica h cortado vezes h cortado. Ômega igual a 0. Então aqui, resolvendo essa equação aqui, vai ficar lambda ao quadrado igual, esse termo aqui que está negativo, ele vai passar para o outro membro, mudando de sinal. Então vai ficar h cortado ômega, tanto aqui ao quadrado como aqui ao quadrado, né? E aí veja que na matemática, quando eu estou calculando, porque isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Então vai me dar dois valores. Lá na matemática a gente chama de x' e x do Arlim, né? Aqui eu vou chamar de lambda 1 e lambda 2, tá? Ou seja, o meu lambda ele se fragmentou em dois lambda, 1 e o 2. Então o lambda 1 eu vou dizer que é o positivo, h cortado ômega. E o lambda 2 é menos h cortado ômega, tá certo? Porque aqui vai ficar assim, ó, lambda igual a raiz de h cortado ao quadrado e ômega ao quadrado. E aí você sabe que a raiz quadrada de um número quadrado é o valor desse número, só que flutuando, né? Negativo e positivo, de maneira simétrica. Então, esse cara aqui, que a gente acabou de descobrir, e esse cara aqui, ele é justamente o nosso autovalores da matriz hamiltoniana. Então aqui é o primeiro autovalor. E esse cara aqui é o meu segundo autovalor. Aí veja que o postulado faz o maior sentido, porque o postulado diz que quando a matriz, o operador é Hamiltoniano, significa dizer que você vai ter autovalores reais. E veja que a gente acabou de encontrar dois autovalores reais. Ó, isso aqui, h cortado, é uma constante na física positiva. E o ômega aqui também, não interessa se o ômega for negativo, mas eles são reais. Né? Aqui é número, que é um número, e aqui é um número negativo. Entendeu? Estaria errado
Se esse operador aí tivesse fornecendo dois autovalores complexos, aí você ia quebrar esse postulado aqui, que é o quarto postulado, né? É como eu estou dizendo, não existe esse rótulo. Se algum professor um dia perguntar para você qual é o quarto postulado da mecânica quântica, aí não existe um rótulo, né? Isso varia de livro para livro. Então aqui o que eu quero mostrar para vocês é que existem 8 postulados da mecânica quântica. Aí eu estou seguindo uma ordem aqui que eu adotei, entendeu? Mas o que fique claro é as informações, ok? Então a gente já provou aqui que quando o operador ele é hamiltoniano, ele produz autovalores reais e agora os autovetores, né? Vamos olhar agora, né? Vamos olhar agora para os autovetores. Autovetores. Como é que a gente olha para os autovetores? Aí você vai pegar essa matriz secular e vai escrever ela aqui. Vamos escrever ela aqui, ó. Vai ficar menos lambda aqui, H cortado ômega aqui, H cortado ômega aqui e menos lambda aqui, ok? Isso igual a zero, né? Isso aqui é a nossa matriz secular, que é muito usada aqui para encontrar os autovetores, certo? Pois bem, a gente vai primeiro utilizar o primeiro alto valor, né? Primeiro alto valor. Então, lambda 1 é igual a H cortado ômega. Então, se você pegar esse primeiro alto valor e substituir aqui dentro, né, da matriz secular, ou seja, você vai substituir aqui, ó, aqui e aqui, você vai ter justamente essa matriz aqui, né? H negativo de H cortado ômega, H cortado ômega, H cortado ômega, menos H cortado ômega, igual a zero. Aí você precisa definir quem é o seu autovetor, né? Vamos definir nosso autovetor? Vamos chamar o nosso autovetor de ket lambda 1, porque está associado com essa energia que a gente adotou na matriz secular, tá certo? E vamos dizer que ele é uma combinação linear, né, de duas constantes arbitrárias. Vamos chamar aqui de alfa e beta, tá certo? E aí o que acontece? Eu vou utilizar esta definição do ket aqui dentro do produto aqui da matriz secular. Porque veja só, se eu pegar aqui essa matriz, né, que eu já utilizei aqui meu alto valor, né, e colocar menos H cortado ômega, H cortado ômega, H cortado ômega, e aqui menos H cortado ômega, e se eu multiplicar isso aqui por alfa e um beta, isso eu tenho que igualar a zero, né? Que é o vetor nulo, que é exatamente zero aqui e zero aqui. O vetor nulo ele é um vetor que tem as suas componentes zero, certo? Aí o que você tem que fazer, ó, é fazer o produto aqui de uma matriz 2x2 com a matriz de duas linhas e uma coluna. Então você pega a linha e multiplica com a coluna. Então vai ficar desta forma: menos H cortado ômega, né, que é esse termo aqui, multiplicado por alfa. Aí, mais, né, porque esse termo aqui está positivo, pega esse termo e multiplica com esse. Mais H cortado ômega, alfa, perdão aqui, beta. Isso é igual a esse primeiro elemento aqui, que é zero. A outra equação, você vai pegar esse termo, multiplicar com esse, e menos esse termo, multiplica com esse, igual a esse. Muito simples. Então vai ficar H cortado ômega alfa menos H cortado ômega multiplica beta igual a zero. Com uma dessas duas equações aqui, você tem que encontrar a dependência de alfa em função de beta, ou então de beta em função de alfa, né? Ou seja, o alfa em função de beta ou o beta em função
de alfa. Mas veja que são dois caminhos, né? Eu tenho esse caminho aqui ou tenho esse caminho aqui. Isso é um caminho que cabe a você decidir. Se você decidir esse primeiro caminho aqui, os resultados dos seus autovetores, né, lá no futuro, que é esse camarada aqui, ó, porque na prática você vai saber quem é o alfa em relação ao beta e depois você vai encontrar o valor do alfa, que é uma constante de normalização. Então, se você escolher esse primeiro caminho aqui, lá na frente seu autovetor vai dar uma coisa. Se você escolher o segundo caminho, seu autovetor lá no futuro vai dar outra coisa. Mas essas duas coisas que vão dar, na mecânica quântica que aceito, não está errado. Por mais que os autovetores lá no futuro sejam diferentes, eles não vão ser errados, entendeu? Então, aqui cabe a você qual é o caminho que você vai seguir, né? Eu vou seguir o primeiro caminho, que é o alfa em função do beta, né? Ou então eu posso escolher também o beta em função do alfa. Eu vou escolher, por exemplo, o alfa em função do beta. Então, como é que fica? Então, vamos aqui, utilizando a primeira equação. Se eu isolar aqui vamos isolar aqui, por exemplo, o beta, né? Então, vai ficar assim, menos h cortado ômega, alfa, igual, esse termo aqui que está positivo passa para o segundo membro, mudando de sinal. Então vai ficar menos h cortado ômega vezes beta. Ok? Aí veja que você pode fatorar aqui os termos. Ó. Esse termo aqui, menos h cortado ômega, fatora com esse termo aqui. Ó. Então, portanto, você chega nessa relação aqui, ó, que alfa é igual a beta. Você não está resolvendo um sistema, você está encontrando aqui a dependência de uma variável em relação a outra, né? Normalmente é isso que acontece aqui no processo de encontrar os autovetores de uma matriz, né? Você vai montando uma relação. Se você tiver três variáveis, então você tenta encontrar a relação de uma variável em função de uma fixa, e aí depois a outra em função dessa fixa. E assim sucessivamente, para lá no futuro você substituir e ter só uma variável para você fazer o processo de normalização. Normalmente o que acontece é isso. Então, como é que funciona aqui? Ó? Veja que aqui em cima você definiu, né, o seu autovetor. Ó. Isso aqui foi uma definição. Então, você retorna nele, né, ó, retornando em alfa, beta. Só que o que? Quem é o alfa? É o beta, né? Então você pode colocar o beta aqui, o beta aqui. E você pode botar o beta em fator comum, ó. Aí fica 1, 1. Aí a pergunta é, quem é beta, né? Essa é a pergunta. Aí você precisa normalizar para encontrar o valor do beta, certo? Então, como é que funciona aqui para encontrar o beta? Aí veja só, para você encontrar o beta, você precisa usar a definição do bracket, né? Se você pegar o n com o n, isso tem que ser 1, né? Isso aqui é a condição de normalização, certo? Condição de normalização. Quando é que eu uso a condição de normalização? Quando eu quero encontrar o valor de uma constante. No caso aí é o beta. Então eu preciso também encontrar o correspondente dual desse ket aqui, ó. Isso aqui é um ket, ó. Então eu preciso saber quem é o correspondente dual dele. Então o correspondente dual dele é um Bra, lambda 1, que é justamente aí o beta vai ser o conjugado, e essa matriz coluna vai se transformar numa matriz linha, que é justamente 1 e 1, né? Aí você precisa aplicar aqui, ó, nessa equação aqui de normalização. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar
beta conjugado, matriz linha 1, 1, que multiplica o beta, tá certo? E a matriz coluna 1 e 1. Isso é igual a 1, né? Conforme aqui a equação de normalização, ok? Isso aqui é a equação de normalização. Esse camarada aqui, ó. Vou botar de outra cor para você perceber. Então, o que eu fiz foi utilizar essa equação aqui para chegar aqui, entendeu? Coisa simples. Partindo aqui dessa conta aqui de cima. Ok? Então, muito bem. Então, isso aqui é uma coisa muito simples de ser resolvida. Você multiplica o beta conjugado com beta, vai dar um módulo de beta ao quadrado. Aí você pega este elemento aqui, deixa eu fazer aqui um esquemazinho. Você pega esse camarada aqui e multiplica com esse. Multiplica. E pega esse camarada aqui e multiplica com esse, ó. Certo? E depois soma esses dois valores, né? Então vai ficar assim, ó. Como é um produto escalar de uma matriz linha com matriz coluna, isso tem que dar um número. Então vamos ver como é que funciona aqui, ó. Vai ficar assim: 1 que multiplica 1 dá 1, né? Mais 1 que multiplica 1 também dá 1, né? Isso é igual a 1 aqui, ó. Então vai ficar assim: beta é igual a 1 sobre a raiz de 2. Então encontrei o valor do meu beta, ó, que é a minha constante de normalização. Constante de normalização para o ket lambda 1. Então, quem é o ket lambda 1 que a gente definiu? Era justamente, aí a gente tem que pescar lá em cima, ó. Nosso ket é o beta com esse vetor aqui, ó, que é o vetor coluna 1, 1. Então esse beta a gente acabou de encontrar, é 1 raiz de 2. Então a gente bota aqui, ó, 1 raiz de 2. E aqui coloca 1, 1. Então a gente acabou de encontrar o nosso primeiro autovetor. Primeiro autovetor. Claro que isso aqui está na forma matricial. A pergunta é como colocar na forma da notação de Dirac. Bom, é o seguinte, você sabe muito bem que na notação de Dirac a gente tem que definir as bases, né? Então as bases na notação de Dirac vai ser 1, que vai ser exatamente 1, 0, e 2, que vai ser justamente 0 e 1, ok? Esses caras aqui eles vão ser chamados de base, né, na mecânica quântica. São as bases, ok? Assim como na mecânica existe a base na álgebra, na verdade, né, IJK no espaço 3D. Aqui na mecânica quântica você também tem essas bases, né? 1, 2, 3, aí vai, né? Se você estiver trabalhando com N dimensões, você tem N bases, ok? Muito bem. O que que acontece, ó? Se você pega essa matriz aqui, né, que é o seu primeiro autovetor, e fizer uma jogada aqui de álgebra, ou seja, fizer isso, ó, 1 raiz de 2, né? Vou fragmentar esse vetor aqui sendo em 1, 0 mais 0, 1. Você concorda, ó, que quando você soma esses dois vetores aí, né, esse vetor aqui e esse vetor aqui, né, que é a matriz coluna, ele dá essa matriz coluna aqui, ó, dá esse outro vetor aqui, né?
E aí você cai exatamente na definição de base. Ó. Esse cara aqui é a sua primeira base que você definiu. E esse cara aqui cai exatamente aqui na sua segunda base. Aí se você perguntasse, professor, se tivesse um número aqui, um 5, aí você colocaria o 5 em fator comum, né? Então ia aparecer o 5 bem aqui, ó. Então é uma coisa simples. Muito bem, então isso vai se converter, né, na notação de Dirichlet da seguinte maneira: 1 raiz de 2, e aí você tem a base 1, que é o ket 1, mais o ket 2. Então tá aqui na notação de Dirichlet. Então esse aqui é o meu primeiro autovetor. Na notação de Dirichlet. Muito bem. Acho que ficou claro, né? Muito bem. Só ajeitar bem aqui. Pronto. Agora é o seguinte. A gente vai atrás, né, do nosso segundo autovetor. Porque a gente já encontrou aqui nossos dois autovalores, tá certo? E falta a gente ir atrás do nosso segundo autovetor, ok? A gente encontrou isso, encontrou aqui também nosso primeiro auto. Agora vamos aqui para o segundo, né? Segundo autovetor. Aí lembra da matriz secular, né, que eu escrevi, tá lá em cima. É menos lambda, h cortado ômega, tá aqui, ó. H cortado ômega menos lambda igual a zero, ok? A gente vai ter que transcrever ela de novo para cá, que a matriz secular é muito importante. Então, menos lambda, ok? Aí, h cortado ômega, menos lambda. Aí, veja que agora a gente tem que usar o nosso segundo autovalor, né? Para encontrar o segundo autovetor, tem que usar o segundo autovalor. E o segundo autovalor é justamente lambda 2 sendo um negativo de h cortado ômega, certo? Então, quando você substituir aqui, tá certo? Você vai ver uma coisa, você vai ter uma nova matriz aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Menos, aqui, aí tem que ter cuidado aqui com o sinal, ó. Menos com menos a mais, então fica h cortado ômega. Aqui fica h cortado ômega. Aqui fica h cortado ômega. E aqui fica h cortado ômega. Isso é igual a zero. Aí a gente precisa definir, né, nosso segundo autovetor. Como? Você vai dizer que é um lambda 2, ok? Igual um ket de lambda 2. Aí lá eu chamei de alfa e beta o primeiro autovetor, né? Aqui eu vou chamar, por exemplo, de um gama e um x, né? Um x, certo? Então, o que acontece? Quando eu aplico isso aqui, né? H cortado ômega, H cortado ômega, H cortado ômega, H cortado ômega, e multiplico esse vetor, né? Gama, um x, é igual a zero, né? O vetor nulo, zero aqui, ó. Então eu preciso, no fundo, encontrar, por exemplo, o meu sistema escalonado, né? Porque aí eu preciso montar a relação de quem é quem, né? E aí dessa forma, se eu conseguir montar a relação quem é quem, eu lá na frente posso encontrar o valor da minha constante e aí no fundo encontrar o meu segundo autovetor de maneira completa. Então vamos lá, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Aí novamente aquele produto de matriz, você pega a linha, multiplica a coluna. Então como é que fica aqui? Fica assim, h cortado ômega mais, gama mais h cortado ômega vezes o x
certo? Isso é igual a zero. Aí o segundo aqui, ó, a segunda linha com essa coluna, então fica H cortado ômega, gama, mais H cortado ômega, vezes 1x. Isso é igual a zero, certo? Veja que essas duas equações aí, elas são iguais, né? Então, aí veja que chega naquela sutileza. Ou você bota o gama em função do x, ou você bota o x em função do gama. Né? Então, isso aqui é uma escolha individual de você. Eu vou colocar aqui o x, né? O gama em função do x. Tá? Então, vamos fazer isso. Só apaga aqui essa informação. Certo? Muito bem. Então, vamos partir aqui. Como tanto faz, como tanto fez, né? Eu posso escolher aqui qualquer equação. Então, eu posso deixar aqui, vai ficar assim. H cortado ômega gama igual a menos H cortado ômega x. Aí veja que eu posso fatorar de novo, né? Como é que eu fatoro aqui, ó? Esse termo com esse, tá certo? E aí veja que eu posso dizer claramente que o gama ele é o negativo do x. Cheguei nessa condição aqui, ó. Aí eu volto lá no nosso autovetor e substituo. Né? A gente definiu o nosso segundo autovetor sendo esse camarada aqui, né? Então eu preciso aplicar aqui, ó. Então lambda 2, né? Cat lambda 2, né? Ó, como o autovetor. O segundo autovetor é aí cat lambda 2 igual o camarada gama 1x. Isso é igual. Só que quem é o gama? Aí a gente encontrou. É menos epsilon, menos x, perdão. Então, é menos x. Aqui é x. Certo? Isso é igual. Aí você coloca o x em evidência. Então, fica x menos 1. E aqui é 1. Certo? Aí o que você precisa fazer é encontrar o valor de x, né? Quem é o x? Aí você precisa normalizar. Ou seja, você precisa aplicar a condição que o BRA2 com o CAT2, isso é igual a 1, né? A condição de normalização, né? O bracket, é o famoso bracket. A normalização. Certo? Então, você fazendo isso, aí vem toda aquela sutileza, né? Você tem que um estado, que é o CAT, e você precisa encontrar o correspondente dual, que é o BRA. Então, essa constante passa a ser conjugada e essa matriz coluna, que é um vetor, passa a ser uma matriz linha, que também é um vetor. Certo? Matriz, na linguagem computacional, é um vetor. Se for só de coluna ou linha, ou se for linha em coluna, tanto faz, é um vetor. Então a gente vai encontrar que o correspondente dual vai ser justamente o x conjugado e a matriz coluna que virou linha, né? Menos 1 e aqui 1. Então desta forma vai ficar assim: x conjugado, matriz linha, menos 1, e aqui é 1, multiplicado pelo x, vezes a matriz coluna, menos 1, e aqui é 1, isso é igual a 1, né? Pela condição aqui de normalização, ó. Condição de normalização. Vou até botar aqui também de laranja, para ficar similar ao que eu tinha feito lá na primeira parte. Certo? Muito bem.
Então, como é que eu resolvo esse camarada aqui? Aí, novamente, aquela sutileza, né? Você pega esse camarada aqui e multiplica com esse camarada aqui. E pega esse camarada aqui e multiplica com esse camarada aqui, né? Vou botar aqui um vez. Então, vai ficar assim. Aí, novamente, né? Epsilon, x conjugado multiplicado por x vai dar x módulo ao quadrado. E aí vai ficar menos 1, que multiplica o menos 1, mais 1 que multiplica 1. Isso é igual a 1. Logo, o nosso x vai ser exatamente 1 sobre a raiz de 2. Certo? Então, isso aqui é a nossa constante de normalização. Constante de normalização para o autovetor, né, ket2, que é o nosso segundo autovetor, certo? Então você retorna o nosso segundo autovetor, que a gente definiu sendo justamente o nosso ket lambda 2, sendo o x, né? Só que o x vai ser 1 sobre a raiz de 2. E o nosso menos 1 e 1. Então, esse camarada aqui é o nosso segundo autovetor. Completo, né? Segundo autovetor. Tá? Então, se fosse na notação, que está na forma matricial, né? Forma matricial. Na notação de Dirac, né? De Dirac, a gente define a base, que é a base 1, vai ser 1, 0, porque é duas dimensões, né? Porque seu operador Hamiltoniano está 2 por 2, então aqui é 2, 0, 1, certo? Só ajeitar aqui. Então vai ficar assim, ó, na notação de Dirac, vai ser exatamente 1 raiz de 2 que multiplica menos 1 na base 1 mais 2 na base 2. Então isso aqui, ó. Claro, eu já estou dando aquele adiantado, né? Que você tinha que, na verdade, quebrar a matriz numa soma e aí depois substituiria, né? Mas como eu já estou com a habilidade, eu faço isso muito rápido. Mas o correto era você pegar essa matriz aqui, ó. Só um exemplo aqui, bem rapidinho. E aí você faria isso, ó. Você tinha que dizer que era menos 1, 0 aqui, mais 0 e 1 aqui, ó. Aí botava o menos 1 aqui como fator comum, e aí aqui passaria a ser 1, e aí viraria a base 1, e aqui viraria a base 2, né? Que é justamente esse termo aqui, ó. Certo? Acho que deu para entender. Eu vou deixar bem anotado isso daqui para que o aluno não possa ter dúvida. Então vai ficar assim, ó. Custa nada. 1 raiz de 2. Aí você vai fazer justamente menos 1 aqui, 0. Mais 0 e 1. Aí isso aqui vai ficar assim, né? 1 raiz de 2. E aqui ficaria menos 1 aqui. 1, 0 aqui. Matriz coluna. 0, 1, 0 aqui, perdão. Mais 0, 1. Aí sim, você substituiria esse camarada aqui, né? Esse camarada aqui pela base 1 e esse camarada aqui pela base 2.
Muito bem, pessoal. Então aqui a gente encontrou dois autovetores e dois autovalores. Eu vou fazer aqui um resumo aqui, né? Pra gente resumo aqui, ó. A gente inicialmente tem um operador hamiltoniano, que é esse operador aqui, ó. 0, h cortado ômega e 0. A gente sabe que ele é hermitiano, né? É hermitiano. Tá? E os seus autovalores, né? Seus autovalores é justamente lambda 1 sendo h cortado ômega e lambda 2 sendo menos h cortado ômega. E quem são os seus autovetores, né? Seus autovetores. Ó, veja que tem uma diferença. Os autovalores é um número e os autovetores é um vetor. Então, o seu autovetor é representado pelo ket 1 aqui. Ele vai ser 1 a raiz de 2. Vamos botar aqui na notação de Dirichlet. 1 mais 2. E o outro é o que a gente acabou de encontrar aqui. Lambda 2 vai ser 1 a raiz de 2 menos a base 1 mais a base 2. Aí você me pergunta, professor, sempre esses autovetores eles vão ter pesos iguais? Porque a gente encontrou aqui um peso igual. Ó. Que peso é esse que eu estou me referindo? Esse número aqui, ó. Tem pesos iguais? Nem sempre, né? Tem algumas... depende do operador, né? Então, dependendo do operador que é escrito, você pode encontrar autovetores que tenham peso diferente. Nem sempre vão ser iguais. Tá? Agora, uma coisa interessante também que a gente tem que deixar bem fundamentada aqui com esse quarto postulado, né? Vamos lá ler de novo o quarto postulado, que diz o quê? Um operador hermitiano é definido dessa maneira. Os autovalores são reais, a gente provou. E os autovetores são ortonormalizados, né? Então eles têm que ser igual a 1, o produto escalar com ele mesmo, e tem que ser igual a 0, o produto escalar dele sendo diferente, né? Vamos fazer isso aqui na prática para ver se isso acontece mesmo de fato. Então a gente vai ver bem aqui, ó, no caso, a gente vai fazer, ou seja, o que ele quer que a gente faça é esse aqui, ó. Será que o N, né? Produto escalar com o M, isso tem que dar um delta de Kroneck, né? NM. E a gente sabe que o delta de Kroneck, por definição, quando o N é igual a M, isso vai dar 1, né? E se o N for diferente de M, isso vai dar 0, ok? Então vamos ver se isso é verdade, né? Vamos primeiro fazer esse camarada com esse camarada aqui, ó. Vamos ver quanto é que isso vai dar. Tecnicamente isso tem que dar 1. Se não der 1, você errou a conta. A conta de diagonalização, né? Que é encontrar os autovalores e autovetores dessa matriz hamiltoniana aí, ok? Esse é o operador em questão. Então, quem é esse camarada aqui? Aí a gente encontrou ele aqui, né? No caso aqui, o Bra seria o correspondente dual desse ket aqui. Então seria 1 raiz de 2, né? Conjugado, seria ele mesmo. Conjugado, transposto da base 1 seria o Bra1 do ket 1, né? Seria o Bra1. Correspondente dual do ket 2 seria ket 2. Aí multiplica, né? Multiplica aqui, produto escalar com 1 raiz de 2. Aqui seria 1 mais 2 aqui. Esse é o ponto de interrogação, né? Que eu acabei de escrever aqui também. Ó. Tem que igualar 1, né? Se o ponto de interrogação der 1, significa dizer que tá tudo ok, né? Então, 1 raiz de 2 que multiplica 1 raiz de 2 dá 1 sobre 2, ok? Aí, esse cara aqui, a base 1, que faz o produto escalar com base 1, vai dar 1,
certo? A base 1 que multiplica a base 2 vai dar 0, porque eles são ortogonais, a base. Essa base 2 que faz produto escalar com a base 1 vai dar 0 também, porque é ortogonal. E a base 2 que faz com a base 2 vai dar 1, né? Porque eles são ortogonais. Isso é o ponto de interrogação. Então a gente vê que o ponto de interrogação aqui, né? Portanto, ó, 3 pontinhos, portanto, o ponto de interrogação deu 1, né? Deixa eu só fazer aqui também um esqueminha, porque normalmente as pessoas podem se perder quando a gente não deixa muito bem claro. Então, esse cara multiplica com esse. Aí depois esse cara multiplica com esse. E esse cara aqui, ele multiplica com esse, né? Multiplica não, faz produto escalar, né? Aí você tem que usar essa regrinha aqui, ó. A mesma regra aqui da Dichronic. Quando a base, se essa base aqui for igual a essa, vai dar 1. Se não for, dá 0, né? Certo? Então a gente viu que deu 1, né? E no caso, vamos ver bem aqui, por exemplo, vou botar divide. E no caso do lambda 2, com lambda 2, será que eles vai dar também 1, né? Tem que dar 1, né? Então a gente vai botar aqui um linha aqui para diferenciar. Então a gente pega aqui esse camarada e faz a mesma coisa. 1 raiz de 2 que multiplica menos o Bra1, né, negativo, vou botar ele aqui na frente, negativo, menos o Bra1 mais o Bra2, certo? Faz o produto escalar com 1 raiz de 2, ok? Com o ket 1 negativo mais o ket 2 positivo. Isso tem que dar o ponto de interrogação linha, que nós estamos investigando aqui, certo? Então esse camarada aqui, ó, vai dar 1 sobre 2, certo? E aí vamos novamente, né? Mês com mês a mais, né? E base 1 com base 1 dá 1, base 1 com base 2 dá 0, a base 2 com base 1 dá 0, e a base 2 com a base 1 dá 1, né? Então isso aqui vai dar 2 dividido por 2 dá 1, né? Que é justamente nosso nome da linha. Então veja que aqui deu, isso aqui deu 1 e esse outro ali deu também 1, ó. Então até o momento eles estão sendo normalizáveis. Você faz o produto escalar com ele mesmo dá 1. Agora o produto escalar entre os diferentes dele, né, que seria os produtos escalar cruzado, né? Ou seja, seria esse cara aqui, ó, lambda 2 com lambda 1, ou então o lambda 1 com lambda 2, isso tem que igualar a 0, né? O que diz aqui o postulado. Então, se você fizer, tem que dar 0, né? Se não der, porque você também errou alguma conta, né? Então, vamos ver se isso aí dá 0. Vamos verificar. Deixa eu gerar uma página aqui. Então, a gente sabe muito bem que, por exemplo, a gente sabe muito bem que o nosso lambda 1 ele vai ser 1 raiz de 2, certo? Com o vetor 1 e 1, né? E nosso lambda 2, só escrevendo aqui de novo, vai ser nosso 1 raiz de 2, certo? E aqui vai ser menos 1 e 1. Então, se a gente quer encontrar esse camarada aqui, ó, a gente tem que fazer o produto escalar deles agora. Quem é o lambda 1? Aí você pega 1 raiz de 2, tá certo? Aí esse camarada aqui é a base 1 mais a base 2, né? Que é o Bra, certo? Aí multiplica, faz o produto escalar, na verdade, né? E você coloca agora o ket 2 aqui, 1 raiz de 2, certo? E coloca aqui, esse camarada é menos o ket 1 mais o ket 2, né?
Aí você faz, né, esse camarada com aquele, né? Então vai ficar 1 vezes 1 raiz de 2 que multiplica 1 raiz de 2 vai dar 1 sobre 2. Aí base 1 com base 1 vai dar menos 1. Base 2 com base 2 vai dar 1. Quanto é que isso aqui vai dar? 0. É. Você pode fazer aquela continha de termos, né? Mas vai dar exatamente isso. Ó. Você multiplica esse com esse, aí pega o sinal. Não pode esquecer o sinal. Esse com esse aqui também. E depois esse termo aqui com esse cara aqui, ó. E depois com esse cara aqui. Ok? Aí vai dar 0. Aí a mesma coisa você vai fazer, né? Com lambda 2 e lambda 1. Só vai transladar de posição, né? Então, quem é o lambda 2? O correspondente dual do ket, né? Tá aqui seu ket, então seria 1 raiz de 2. Aí, que é Bra, mas só que ele é negativo, né? Menos o Bra 1 mais o Bra 2, fecha. E o 1 raiz de 2, aí ket da base 1 mais a ket da base 2, fecha. Então fazendo essas contas aqui de padeiro, 1 raiz de 2 que multiplica 1 raiz de 2 dá 1 sobre 2. A menos base 1 com base 1 vai dar menos 1. Aí mais a base 2 com base 2 dá 1, né? Então veja que ele também deu 0, né? Então de fato a gente provou, né? Provamos aqui que esse cara com esse cara aqui, ele é a mesma coisa desse cara aqui com esse cara aqui, que dá 1. E a gente provou também que lambda 1 com lambda 2 é exatamente igual o lambda 2 com lambda 1. Isso é igual a 0. Então a gente chama isso aqui, esse pacote aqui, né? Esse pacote aqui de ortonormalizável. Certo? Muito bem. Então a gente encerra por aqui o quarto postulado, né? Vamos para o quinto postulado. Quinto postulado agora aqui, ó. Quinto. Bota maiúsculo. Postulado. O que diz o quinto postulado? Uma equação de alto valor é uma relação direta entre seus autovalores e autovetores. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer isso aqui, pessoal. Vou já explicar para você. Ó, a gente não tem o operador hamiltoniano que a gente definiu lá no começo do nossa conta, né? Deixa eu voltar aqui para você se lembrar. Deixa eu voltar aqui, ó, o operador hamiltoniano que a gente definiu aqui, ó. Então, pois bem, se a gente pegar esse operador hamiltoniano e aplicar nesse autovetor aqui, ó, lambda 1 do 1, então ele vai lhe fornecer a energia associada ao lambda 1, que a gente encontrou aqui, que é o primeiro alto valor, ó. O primeiro alto valor tá aqui em cima, mais um pouquinho em cima. Tá aqui, ó. O primeiro alto valor seria H cortado ômega, associado com esse próprio autovetor, tá certo? Então a gente vai fazer exatamente isso, ó. Se a gente pegar o operador hamiltoniano, aplicar no primeiro autovetor, né? Isso vai lhe produzir a primeira energia que a gente encontrou assim, não foi?
associado a esse mesmo alto vetor. Essa aqui é a primeira equação de alto valor. E a minha segunda equação de alto valor seria você pegar o operador hamiltoniano e aplicar agora, né, ao lambda 2. Você vai ter menos h cotado ômega, que é a energia associada a esse alto vetor, associado com esse alto vetor. Então essa aqui é a minha segunda equação de alto valor. Por que isso acontece, pessoal? Porque vem, né? Isso é uma implicação da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é a equação de alto valor, né? Você tem aqui, por exemplo, menos h cotado ao quadrado dividido por 2m Laplaciano de πc mais um potencial de πc igual a energia vezes πc. Se você colocar aqui no primeiro membro o πc de onda em fator comum, você tem exatamente o operador hamiltoniano aplicado ao πc igual a energia vezes o πc, né? Transformando isso aqui na equação de notação de seria exatamente o operador hamiltoniano, o estado πc, vamos dizer estado πc alfa, energia associada a esse energia alfa e o próprio estado alfa, né? Então isso aqui é uma equação de alto valor. Na prática, a equação de Schrödinger é uma equação de alto valor, certo? Muito bem, pessoal. Então eu usei aqui um exemplo clássico para você enxergar essa beleza de álgebra aí, né, da mecânica quântica. Então agora a gente vai para o próximo postulado, que no caso seria, por exemplo, o sexto postulado, né? Então, o sexto postulado nos diz, né? Um sistema colapsa após diversas medições com o mesmo operador. Então, para explicar esse sexto postulado aqui, eu vou utilizar, por exemplo, o paradoxo lá da caixa do gato de Schrödinger. Então, digamos aqui que está aqui a caixa do gato de Schrödinger, né? Você sabe por que é um paradoxo? Porque aqui o gato, até o momento de você não abrir a caixa, o gato ele tem estado de morto e vivo. São estados simultâneos. É como se o gato estivesse vivo e morto lá dentro. Então o que acontece? Quando você mede, né, o sistema, está aqui seu sistema quântico, que é a caixa do gato de Schrödinger, né? Caixa do gato de Schrödinger. Certo? Quando você mede esse sistema quântico por um operador, digamos aqui um operador A, aí você vai saber o que está dentro dessa caixa, porque o operador A ele é como se fosse um instrumento de medida, né? Um instrumento de medir, né? É justamente a definição do operador. Então, se você aplicar o operador A nesse sistema quântico aqui inicialmente, você vai saber o que está aqui dentro, né? Então, você vai saber o valor da medida, né? Valor da medida.
Você vai descobrir o que é isso. Então não interessa. Depois que você descobrir o valor da medida, qualquer operador que você ficar aplicando direto, né? Se você ficar aplicando esse mesmo operador, você sempre vai ter essa medida, né? Então, o caso do gato Schrödinger, inicialmente a gente não sabia se ele estava vivo ou morto. Quando você abre a caixa, se você reparar com o gato morto, então o gato vai estar morto, não importa. A caixa abrir de novo, você medir de novo, mas se você abrir a caixa e ele estiver vivo, aí ele vai ficar sempre vivo. Então a gente acaba dizendo que o sistema, né, a função de onda, ela colapsou, né, e ela sempre vai estar atribuindo resultados após o mesmo resultado após ser medido pela primeira vez, tá certo? Então a gente vai agora explicar aqui, por exemplo, agora o próximo postulado, que seria o sétimo postulado. São 8, né? Estamos terminando. Tá aqui. Sétimo postulado da mecânica quântica, né? Sétimo postulado. Então, o que diz o sétimo postulado? O operador evolução temporal é dada, né, pela equação de Schrödinger. Bom, esse sétimo postulado é aquela conta todinha que a gente já fez em sala de aula para demonstrar de onde veio o operador da evolução temporal, né? A gente sabe que é o operador da evolução temporal, você consegue obter ele você discretizando a função de onda que está dentro da equação de Schrödinger, né? Então, de fato, a equação de Schrödinger ela origina o operador de evolução temporal. E para que serve esse operador de evolução temporal? Para você evoluir o seu estado quântico para qualquer valor de tempo, tá certo? Então, inicialmente você, por exemplo, tem um estado quântico sendo definido, né? Sendo definido, por exemplo, um psi, digamos aqui, beta T0, né? T0. É um estado quântico aqui, ó. Estado quântico. O estado quântico é um estado, digamos assim, a entidade matemática que carrega informação do sistema quântico, certo? Então, o que acontece? Se você quer fazer com que esse camarada evolua no tempo, você tem que aplicar o operador evolução temporal, que é dado por essa expressão aqui, U de t, T0, é igual a exponencial de menos I, a energia, dividir por H cortado vezes T, certo? Então, quando você aplica esse camarada aqui, ó, eu vou colocar ele de outra cor para ficar didático, vou colocar aqui de laranja. Digamos aqui, quando você aplica esse operador de evolução temporal nesse estado quântico, você tem aqui, por exemplo, U de t, T0, e você aplica aqui nesse estado quântico psi de beta T0, ok? E isso vai fazer com que esse estado quântico ele evolua para um psi de beta um tempo qualquer, né? Para um tempo qualquer. Então você evoluiu o seu... inicialmente você tem um estado quântico em T0, né? E agora você vai ter agora um psi de beta T, né? Um cat psi de beta T, que é um estado quântico para um tempo qualquer, né? Para um tempo, para um T qualquer. Tá certo? Então, muito bem, ó.
Então, quando você tem um estado quântico, você quer evoluir esse estado quântico para um tempo qualquer, você tem que aplicar o operador evolução temporal, que é essa entidade bem aqui matemática. Só que o postulado, ele está dizendo que esse operador evolução temporal, essa expressão de laranja, ela se origina da equação de Schrödinger, né? Certo? Isso é o sétimo postulado da mecânica quântica. Muito bem. Agora a gente vai finalizar aqui o oitavo postulado, que é o oitavo postulado. É a simetrização. Certo? Só que esse oitavo postulado ele é fragmentado em dois. 8.1 e 8.2 postulado, né? Então o que diz o 8.1? O 8.1 nos diz que partículas cuja spin é um múltiplo inteiro de H cortado, né, que é a constante de Dirac, né? Para quem não sabe, a constante de Dirac é a constante de Planck dividido por 2π, tá certo? Tem apenas estados simétricos. Então, a partícula cuja spin é múltiplo inteiro de H cortado tem apenas estados simétricos, e essas partículas são chamadas bósons, né? Partículas bosônicas. Bósons. O 8.2 é partículas cuja o spin, né? O spin. Vou botar bem aqui a parte igual. É um múltiplo semi-inteiro, né? Semi-inteiro de H cortado agora tem apenas estados antissimétricos. Essas partículas são chamadas férmions. Certo? Então, esse assunto aqui normalmente é atribuído para física de partículas, né? Quando você está estudando a constituição da matéria, você sabe que existem os férmions. O elétron é um férmion, certo? Os férmions são partículas de constituição da matéria. E já os bósons são partículas de ligação, né? Da constituição da matéria, né? Então é muito interessante. Eles são simétricos, né? Enquanto um é múltiplo inteiro de H cortado o spin e as funções de onda são simétricas, a gente chama isso de bóson. E já os férmions, eles são múltiplos de semi-inteiro, né? Ou ele tem um spin down ou up, né? Ou então ele tem funções de ondas antissimétricas, né? E é os férmions, né? Então tem muita discussão não. Isso aqui é um postulado, a gente vê isso na natureza dessa forma e pronto, tem que aceitar, né? E até a próxima.